Bem-vindos a mais um vídeo de O Vale dos Dinossauros. Vocês lembram da Styracosaura fêmea que estava fugindo de algo? Então, antes que muitas pessoas pensem, não foi o Giganotosaurus. Foi um perigo maior do que ele. Sim, ele está aqui. O tenível. Indominus Rex. Ele é tão assustador que assusta até um espinossauro. Até um espinossauro macho alfa. Ele encontra uma toca. Ele se esconde. E meio que aquilo não passava de uma tentativa de caçá-lo. Então ele procura outra coisa para comer. Mas ele acaba ficando sem fome, então ele avista uma carcaça. Era um pássaro, então ele come. Mas ele pega no cochilo e deita numa pedra. Sim, gente, ele chegou na ilha. O temível T-Rex. Mas ele procura alguma comida. Até que ele avista o Indominus Rex e a carcaça do Indominus. Então, ele se afasta. Porque ele sabe que se ele tentar tomar a carcaça, ele vai acordar. E ele sabe que o Indominus Rex é 100 vezes mais forte do que ele. Então, ele meio que dá uma recuada. Ele avista um anquilossauro. Mas isso aí nem enche nem a fome de um coritossauro. Que o coritossauro só come planta. Então, ele decide fazer outra coisa. Então, ele avista um espinossauro. Então, ele chega. O coritossauro olha para ele e sai correndo. O anquilossauro, ele não tem medo. Então, ele fica lá. Ele acaba tombando. Com medo que ele ia devorá-lo, ele vira. Mas o T-Rex não tá nem aí para ele. O que ele quer é tomar a toca do espinossauro. Ele entra na toca, mas percebe que o espinossauro está acordado. O espinossauro, que não gostou nada dessa invasão, ataca o T-Rex, quase eliminando. Mas o espinossauro só quer defender o território, então ele volta. Sim, período de seca deixa o espinossauro fraco. Então o T-Rex levanta. Então ele decide tomar um território de outra pessoa. Mas ele acaba vendo outro território que está vazio. Então ele decide tomá-lo. Sim, é colado com o Indominus. Ele quase escorrega, mas ele chega lá. Muitos herbívoros queriam esse no lugar. Mas ele achou primeiro. Ele não pode comer nada porque é tudo planta. Já que ele é verde, ele se camufla e fica vigiando o Indominus. Qualquer mexe, ele fica parado. O filhote órfão de coritossauro achou um lugar para ficar. O Paxilofossauro não gostou dele, então dá uma cabeçada e ele meio que dá um rugido. Coritossauro fica bravo também, então ele ataca. E o Paxilofossauro ataca mais forte ainda. Então, já que ele não pode fazer nada, ele meio que procura onde ele estava, né? Ele fareja, não era esse lugar. Ele fareja e achou comida. E sim, vai chegar um novo dinossauro aqui. O Alossauro, ele acorda. Ele tá meio zonzo, né? Ele fareja algo. E ele avista a Styracosauro. E ele percebe que ela tá com muita fome. Então, seria meio fácil derrotá-la. Então, ele aproxima devagar. Muito devagar. E como a Styracosauro percebe, ela ameaça com a sua cabeça. Ele entende como uma chamada de luta. E ele não recusa. Ele ataca
Estiracossauro consegue empurrá-la, mas como ela vai dar o golpe final, ele percebe que tem outro dinossauro lá perto que ele pode caçar. Então ele vai. Estiracossauro foi quase. Ela tem que ser mais esperta agora, porque quase foi eliminada. Então ela continua a comer. Então, que dinossauro? O Alossauro. O Alossauro viu um drill. E é claro, né? Ele não vai recusar uma oferenda de carne. Ele aproxima devagar. Como o Coritossauro vai pensar. Como o... esse bicho aí. Ele vai se aproximar. Ele ataca! Aí ele não tem escapatória. E pelo menos algum carnívoro conseguiu. E sim, todos os que morrem aqui revivem. Mas eles não têm cor diferente como revivem. Então ele come sua comida. Ele vai ficar pelo local. Sim, um dinossauro que não é um dinossauro. É mais um réptil. Dimetrodon. Ele avista o Coritossauro. Mas isso nem enche nem o olho. Mas ele vai caçá-lo daqui a pouco. Ele está interessado no Anquilossauro. Então, ele meio que se aproxima. Começa a ameaçar o Anquilossauro. O Anquilossauro não deixa barato. Ele ameaça. Dimetrodon ataca. Mas é claro, né? O Anquilossauro tem escudo. Então ele dá uma rabada. Primeira caçada falha. Então, Dimetrodon, ele desiste de atacar. Ele avista a carcaça de um dinossauro. Então, ele vai silenciosamente. Aproveitando... Cala a boca, cachorro. Aproveitando que ele está dormindo e vai comer. Não liga para esse latido de cachorro. Esse cachorro chato aqui. Ele começa a comer a carcaça. Sem que o Alossauro perceba. Eupacéfalo chega. Ele avista um Anquilossauro. Então, ele aproveita que os dois são da mesma espécie. Só muda que são de espécies diferentes. Ele avista o Coritossauro, mas o Coritossauro tá nem aí pra ele. Ele vai pro Anquilossauro. O Anquilossauro aceita ele no grupo. Então, meio que ele fica por lá, junto com ele. Um Apatossauro chega, onde o Estegossauro vive. Ele quer comer algumas plantas dele. Mas ele quase cai porque é uma montanha. O Estegossauro tá nem aí. Um Carnotaurus está descansando em uma caverninha. Mas o que ele não espera é que alguns dinossauros podem incomodá-lo, mas ele não tá nem aí. Então, o Cogoscinato chegou agora na ilha. Então, meio que a ilha é cheia de mistérios. Então, ele meio que encontra um lugar de humano abandonado. Então, ele aproveita que sabe escalar. Ele avista que lá pode ser um ótimo lugar para um ninho. Mas o que ele não sabe é que está invadindo o território de alguém. Então, ele fica por lá. Ele acaba escorregando. Mas não tem problema, né? Porque ele gosta. Ele gostou do lugar. Sim. A Blue descansou já, que ela botou o seu ovo. Ela foi o primeiro dinossauro da ilha a botar um ovo, a Blue. Ela avista alguns pterodátilos, mas ela não tá nem aí pra eles. Ela está procurando alguns ratinhos. Ela avista um rato, pega! Mas ela devora o ratinho. Ela escuta um som, crack. Ela olha pro lado, o filhote dela nasceu. Ela logo se aproxima. Então, ela cheira ele pra ver se ela é dele. E ela percebe que sim. Então, ela vê o que tem. Ela esconde o filhote, porque o filhote tá muito no sol. E o filhote ainda não sabe andar. E ela consegue. Então ela fica por lá.
para não chegar nenhum predador. Sim, temos alguns que não são dinossauros na ilha. Ela avista ele. Os dois ficam se encarando. Até que Tigre Dente de Sabre dá patada na cara da Blue. Ela escorrega. Então a Blue arranha ele. Ele foge. Ele sai correndo. Ele escala. Por causa das suas unhas. E antes de dar o efeito, a Blue deu uma quebra-perna nele. Então ele vai descansar um pouco. Chegam para Saurolofo na ilha. Avista o Coritossauro. Ele dá um pedido de amizade. E é claro, né? Coritossauro, como ele é órfão, ele aceita. E aí, ele tem meio que um filhote adotivo. Dinossauros podem adotar outros dinossauros da mesma espécie, só que diferentes. Temos alguns predadores que não estão se dando muito bem, como o Baryonyx. Ele é mais habitado para ficar na água. E ele tem um ninho. Ele dá uma ajeitada no ninho. Porque lá tem filhote. E não, ele não é uma fêmea, é um macho. Então ele fica lá, só esperando o filhote dele nascer. Então, um agentenossauro chega na ilha. Não me perguntem por que eles têm esse negócio aqui, esse negócio verde no pescoço. Ele meio que procura comida. Ele vê uma árvore caída. Então, como ele não é bobo nem nada, ele come. E sim, gente. Não tô falando dele. Tô falando de outra pessoa. Um Trike chega na ilha. Ele observa e estira com a fêmea. Ele dá licença. Ela reconhece isso. Aí, menos que eles se atacam, a Esteratossauro percebe que é 100 vezes maior do que ele. Então, ele começa a comer algumas plantas. E aí ela come também. Mas aí chega um que vai ter o nome da série, que ele é nada mais, o herbívoro solitário. É claro, né? Vou dizer o nome dele. Ele é... Eu não tô lembrando o nome dele, mas... Se vocês quiserem dar nome para os dinossauros daqui, vocês podem dar um nome. Ah, lembrei. Torossauro é esse aqui. Então, se vocês quiserem dar nome aos dinossauros, podem dar. Mas tem que colocar o nome do dinossauro. Não esqueçam disso. E sim, então, o filhote do Baryonyx nasceu. É um jovem filhote de Baryonyx. Então, não se esqueçam. Podem dar nome a todos os dinossauros. Todos mesmo. Menos a Blue, porque, bem, ela já tem nome. A Blue e a Deta, o filhote dela. Sim, gente. Tá bem, o Pterodátilo também tem um filhote. Por enquanto ele tem uma cor diferente. Mas daqui a pouco ele vai crescer e vai começar a aparecer com o pai. Então ele tenta andar, mas não dá muito certo. E acaba caindo uma pedra. Mas por sorte não atingiu nenhum dinossauro. Então, né, não são só os pterodátilos que também vão ter filhotes. Lembram do Herrera macho? Então, ele teve um filhote. E o filhote não para de... O filhote tá descansando junto com o seu papai. Mas uma coisa que alguns perguntam. Será que vai chegar criaturas marinhas? Opa, parece que teve algum ali. Ou será que o espinossauro finalmente vai ter um filhote? Fiquem espertos a... mais um vídeo. Fiquem espertos a mais um episódio do Vale dos Dinossauros.